prazer poder contribuir com o evento e compartilhar um pouco, né, dos nossos estudos nessa área que eu considero tão importante, uma área também que particularmente eu gosto tanto, né, a gente trabalhou nos últimos anos, com esse estudo, mais especificamente na área de hídrico-mitigação, então vamos tentar entender um pouquinho dos conceitos, né, envolvidos aí nesse processo de utilização desse bioinsumo em pastagens, né. Antes da gente falar diretamente dos micro-organismos promotores de crescimento de plantas em pastagens, que é importante a gente falar um pouquinho sobre pastagens, a evolução e os desafios que a gente tem, né? A base da alimentação dos nossos animais, eles provém do pasto, né? Em torno de 20% do nosso território nacional é composto por pastagens, né? Mais de 90% dos nossos animais são abatidos nesse tipo de modalidade de alimentação. Vantagem competitiva nossa frente aos nossos concorrentes, né? Extensão territorial do nosso país continental, tudo isso favoreceu uma pecuária mais barata, uma pecuária competitiva lá fora. A gente explorou bastante as áreas do Brasil no início, né, do período de necessidade realmente de ocupação dos espaços, e a pecuária se encaixava muito bem nisso, né? Fluiu para o interior do Brasil como uma característica e uma atividade importante para esse início, né? A gente tem alguns esses dados, por exemplo, do projeto Mapa Biomas aqui, a gente pode ver um pouco da evolução que ocorreu no processo de crescimento de pastagens dentro do Brasil, no interior do Brasil. A gente nota um crescimento expressivo aí da década de 80 até o início dos anos 2000, né, com uma grande ocupação nas áreas de pastagens, né, e uma diminuição a partir do ano de 2006 até essas duas décadas, né, para trás, com uma redução em torno de 6% da área de pastagem, porém com um aumento de produtividade. O doutor Ulisses até adiantou e falou um pouco sobre isso, né? Então, nesse meio tempo, apesar da diminuição da área de pastagens no Brasil, muitas vezes, e a maioria das vezes, perdendo um pouco de espaço para atividades que, a princípio, seriam mais rentáveis, né, quando comparado a um sistema extensivo, a gente notou, apesar disso, uma evolução aí, né, quando se considera aqui produtividade de arroba por hectare ano. Bem interessante, de 1990 a 2020, em torno de 160%, o que mostra que a gente diminuiu a nossa área, porém a gente aumentou em produtividade, ainda num patamar muito aquém do que a gente pode alcançar, mas já dá para a gente ver que nas duas épocas a gente melhorou bastante na forma e no uso do pasto, né? Esse gráfico ainda e essas imagens, né, que são imagens tidas por satélite, tem algumas fotos demonstrando pela coloração aqui a diferença das pastagens classificadas como pastagens altamente degradadas, não severamente degradadas, né, intermediárias e as sem degradação. A gente nota que do período de 2000 a 2020 teve um aumento aí, uma expressividade nas pastagens sem degradação, diminuindo bastante também as pastagens severamente degradadas. Um ganho bem expressivo, bem interessante da gente observar, né, que vem juntamente com um ganho em tecnologia na nossa pecuária, né, tecnologia inclusive na disponibilização e na utilização de forrageiras mais especializadas, como foi a palestra anterior do Dr. Ulisses, né, então materiais genéticos mais adaptados, mais produtivos foram inseridos, né, nesse meio tempo, angariando aí ganhos, né, interessantes, e também a conscientização e o avanço no manejo de pastagem, né, então a gente teve um avanço muito interessante, muito importante nesse tempo, mas eu chamo a atenção que a gente precisa evoluir bastante ainda, já que mais de 50%, né, das nossas áreas com pastagens estão em algum processo de degradação. Temos um desafio grande aqui. Alguns autores já e algumas estimativas já enfatizam, né, que a melhoria na sustentabilidade nas áreas de pastagem pode liberar áreas, né? No caso aqui, a cada hectare de pastagem recuperada, por exemplo, você pode liberar 3 hectares, né, para outras atividades, sem reduzir a produção, se você usar as de manejo que são preconizadas e são também difundidas hoje, inclusive a internet é um meio de difusão disso, né? Então temos um desafio grande aí para diminuir e reverter essas áreas de degradação. Várias são as ferramentas que a gente pode utilizar para auxiliar nesse processo de prevenção e também de correção dessas áreas, né? E por que não usar uma tecnologia baseada na nossa biodiversidade, nas relações biológicas que existem entre planta e solo, né? O uso, por exemplo, de bioinsumos é uma tecnologia hoje já bem consolidada nas culturas agrícolas, né? De alta produtividade,
nos últimos anos, a adoção dessa modalidade de insumo no Brasil vem crescendo muito, justamente porque os bioinsumos evoluíram junto com a tecnologia no setor agrícola, não são uma novidade propriamente dita, já existem estudos, né, desde a década de 50, com o uso de inoculantes e de outros produtos tidos como bioinsumos, mas a tecnologia nos últimos anos avançou bastante, tem os produtos biológicos produzindo e tendo um efeito igual ou bem próximo a produtos químicos, né, então fazendo bem ao meio ambiente. Então o uso e o emprego desses bioinsumos são muito importantes agora, como uma medida, uma ferramenta também para a intensificação sustentável das nossas áreas. Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente tem que também pensar que a nossa área de pastagem, por cobrir uma área muito grande de utilização, é necessário a gente adotar e começar a pensar nisso também, e não deixar só para agricultura e culturas de alto rendimento, e alta intensificação, e trazer também para as nossas pastagens. O conceito é bem amplo de bioinsumos, essa atenção que tem sido dada nos últimos anos com a entrada de empresas novas, a adoção por parte do produtor muito massivamente, né, de bioinsumos, proporcionou, né, uma atenção maior também do Ministério da Agricultura. A gente teve aí o marco, né, de legislação e de controle e regulamentação do uso desses produtos, né, com a liberação do Programa Nacional de Bioinsumos em 2020, né, conceituou e regulamenta, né, a comercialização e o uso e a entrada de novas empresas e a liberação de novos produtos. O conceito é bem amplo, né, é o produto, o processo, tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana destinados à produção, armazenamento, beneficiamento de produtos agropecuários em atividades pecuárias, florestais, aquícolas, produção agrícola que interfiram, né, no crescimento, desenvolvimento e no uso de mecanismos de resposta de plantas e micro-organismos. Vários são os bioinsumos fitoterápicos, né, inoculantes, promotores de crescimento, vacinas, extratos vegetais, então é bem amplo e foi necessário realmente essa regulamentação desses produtos. No caso nosso específico de hoje, a gente vai falar dos inoculantes, que também é classificado pelo mapa, né? Produto, processo ou tecnologia que contém micro-organismos na atuação favorável no desenvolvimento de plantas. De inoculantes no Brasil também não é uma novidade. A cultura da soja é o principal exemplo, né, de inoculantes bem-sucedidos e pesquisa agropecuária aplicada, né? A soja hoje ela supre toda a sua necessidade de adubos nitrogenados, economizando milhões de reais nas áreas que não precisa, no caso, um aporte externo, né, de fontes de nitrogênio para utilização na área. Então, é o principal exemplo. As gramíneas, elas avançaram depois no processo de aparecimento de inoculantes, justamente pela biologia da relação entre gramíneas e micro-organismos ser um pouco diferente das leguminosas, que tem um caso de sucesso diretamente ali com o rizóbio na formação de nódulos, diferente da relação que existe com gramíneas, a gente vai entender que são relações mais associativas, com potencial menor de rendimento e de aproveitamento de mecanismos, né, benéficos dos micro-organismos, mas, porém, com uma versatilidade maior do que os rizóbios. Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Os inoculantes para gramíneas, eles começaram, o primeiro lançado no Brasil foi em 2009, né? Só depois de bastante tempo que se tem pesquisa com pastagens, a gente vai tentar focar mais a nossa fala em pastagens, que é bem amplo esse tema, né? Então, pastagens se iniciaram em 2011, o pessoal da Embrapa Soja, na vanguarda aí da doutora Mariângela Hungria, que trabalha com a seleção de tipos de azospirilo, um principal inoculante hoje comercial que se tem para gramíneas, né? E para pastagens também. E o nosso primeiro inoculante lançado no Brasil foi em 2016. Só para vocês terem ideia que a utilização e aplicação desses insumos na nossa pecuária, nas nossas pastagens, é bem recente, inclusive as pesquisas também. Então, quais são esses micro-organismos promotores de crescimento? Então, vamos falar um pouquinho deles, é bem amplo, mas vamos tentar resumir bastante para a gente poder abordar tudo. Então, o primeiro grupo seriam de fungos micorrízicos arbáreos, né? São fungos simbiontes, né, do solo, eles têm uma relação íntima com a raiz da planta, colonizam uma série de espécies, mais de 80% das espécies vasculares tidas no mundo apresentam algum processo de fixação, um processo de ligação direta, íntima com as micorrizas, né? Ao contrário, por exemplo, de outros micro-organismos que são mais específicos, então ele tem uma ampla gama de hospedeiros. A característica principal seria a formação de hifas
entrando no interior aqui da planta e fazendo uma colonização direta através de arbúsculos, né? Seriam estruturas ramificadas no interior da célula que fazem um contato direto de troca, né, com a célula, chamado de arbúsculo, que parece uma árvorezinha mesmo. Esse contato direto, ele é uma simbiose, vai ser uma simbiose mutualística, recebendo aqui carbonos e fotoassimilados da planta e, ao mesmo tempo, fornecendo para a planta ali nutrientes e água, estendendo bastante a área de atuação das raízes, né? E buscando elementos que são mais fixos no solo, como fósforo, por exemplo. Então, uma relação bastante interessante e bem comum e bastante utilizada também quando se pensa em inoculantes. A gente tem uma particularidade no caso das micorrizas, que a gente vai falar um pouquinho ali na frente, sobre a forma de comercialização, por isso tem poucos inoculantes, né, micorrízicos arbusculares, lembrando que as micorrízas são várias associações, a mais comum é a arbuscular e a de maior interesse para a gente, e o outro grupo, bactérias promotoras de crescimento de planta. As bactérias promotoras de crescimento de planta são bactérias de vida livre, é uma das características, né, vão estar em voltas da rizosfera, a região em contato com a raiz. Elas podem ser associativas quando elas encostam na raiz, né, fazendo um processo de ligação direta com a raiz, tendo trocas aqui também de exudados liberados para a raiz e fornecendo condições de crescimento para a raiz em contrapartida, como a produção de fitogênios, ou então a fixação biológica de nitrogênio, e também endofíticas, que fazem a colonização dos tecidos internos. As bactérias promotoras de crescimento, elas são várias, são vários gêneros, e dentro dos vários gêneros, várias espécies com diferentes cepas, apresentando especialidades, né, diferentes. A gente vai falar um pouquinho ali na frente delas. Aqui a gente tem uma imagem de umas fotos que foram cedidas gentilmente aqui pela pesquisadora Chantal Steffel, né, que é a responsável técnica do produto Rutella, que é um fungo micorrízico, um inoculante micorrízico presente, comercializado no Brasil, até pouco tempo atrás o único, né, que tinha a tecnologia. Vamos mostrar aqui só para ilustrar para vocês a característica aqui de uma raiz de uma braquiária, né, e para a gente ter noção de como que é feita essa ligação através de uma foto. Para mim a visualização é mais interessante, né, do que apenas falar. Então aqui a gente vê essas ramificações muito finas, são as hifas do fungo micorrízico anterior, com as vesículas, são estruturas de reprodução, estruturas de sobrevivência, de reserva da planta, do fungo, e umas ramificações que vão para o exterior dos pelos radiculares, aumentando a área de abrangência das raízes, né? Tem dados aí que mostram que em 1 centímetro cúbico em áreas de pastagem eu posso ter mais de 111 metros de hifas, para vocês terem ideia, né? Aumentando e sendo responsáveis, em algum caso, até 20% da absorção de água na área. As hifas têm podem ter um diâmetro 100 vezes menor do que uma raiz. Tá aqui o detalhe aqui das vesículas, são estruturas de reserva do fungo, né? O arbúsculo aqui, que é essa área de contato direto de troca, aqui no caso de uma raiz de cana-de-açúcar. A gente vai focar mais a nossa apresentação em bactérias promotoras de crescimento, que são atualmente, né, os inoculantes disponíveis para pastagem no Brasil. Os fungos micorrízicos apresentam uma particularidade de serem biotróficos obrigatórios. Elas precisam do hospedeiro vivo, né, para se multiplicarem, né? Então a tecnologia ainda para você produzir, né, um inoculante com essa característica que passe por esse detalhe específico dela para comercializar, é uma tecnologia ainda que não está completamente dominada. Algumas empresas detêm essa tecnologia e são, na verdade, segredos, né, de industriais, e essa característica limita mais a aplicação e o uso, mas a percepção e as vantagens da utilização dessa simbiose são muito importantes, e no futuro próximo a gente vai ter mais disponibilidade aí de produtos para as áreas agrícolas e também para as áreas de pastagens. Quais são os principais mecanismos, então, de promoção de crescimento? São vários mecanismos, né? Eu elenquei aqui as bactérias promotoras de crescimento e os fungos micorrízicos, né? Fornecendo uma série de mecanismos que ajudam a planta no processo de crescimento e também no processo de resistência, seria uma resistência a essa seca, né? A fixação biológica do nitrogênio atmosférico é a mais conhecida, justamente pelo caso da soja, né? Que é um exemplo clássico nosso. É diferente um pouco essa fixação aqui nas bactérias associativas ou de vida livre ou endofíticas.
com a relação com gramíneas, porque elas não formam um nódulo, né, que é comum nas leguminosas. Então, o potencial, né, de fornecimento de nutrientes de nitrogênio para as plantas é um pouco menor. Existem estudos que falam de 20 a 40 quilos por hectare de nitrogênio nessas condições. Síntese de fito-hormônios, aí sim temos aí uma vantagem expressiva das gramíneas forrageiras tropicais nesse sentido, com crescimento, um amplo crescimento radicular, ajudando a planta a absorver mais água e nutrientes, né? Então, fito-hormônios como a auxina, principalmente o ácido lacético, toquininas e outros hormônios vegetais ajudam muito no processo de crescimento radicular, principalmente além da aérea. No caso da soja, a coinoculação recentemente sendo bastante empregada, justamente por esse favorecimento do crescimento radicular, aumenta a área de nodulação das raízes, muito importante esse aspecto. Mineralização, né, ou solubilização de nutrientes é um aspecto de algumas bactérias promotoras de crescimento através da liberação de ácidos orgânicos, fazendo com que nutrientes que são pouco disponíveis para a planta, mas estão presentes no solo, como fósforo, em altas ligações altamente específicas, por exemplo, com óxido de ferro e alumínio, e não estejam disponíveis para a planta, através da liberação desses ácidos orgânicos, ocorre um processo de solubilização e liberação desses nutrientes para a planta absorver. Existem estudos bastante interessantes, principalmente aqui com bactérias do gênero Pseudomonas, que a gente vai falar um pouquinho, então ajudando a planta a aproveitar melhor o fósforo disponível no solo. Indução de resistência sistêmica e a parte antibiótica também na planta, também existem reações muito interessantes aqui, que alguns micro-organismos proporcionam às raízes da planta. A produção de siderófitos são moléculas de baixo peso molecular que se ligam diretamente a nutrientes que estão pouco disponíveis no solo, como ferro, por exemplo, fazem um processo chamado de quelação. Então, eles sequestram esse ferro, não deixam eles disponíveis para os patógenos e depois fornecem eles para a planta. É uma forma de facilitação também da fertilização da área, bem interessante. E já as micorrizas têm um impacto também bastante interessante da parte, não só da parte fisiológica, com alguns efeitos que já estão sido relatados, mas a parte de arquitetura de raiz e eficiência de absorção do sistema radicular bem interessantes, maior extração, né, de nutrientes no solo, de água no solo também, isso dá uma vantagem para a planta pela maior resistência a estresse hídrico, é bem interessante, alguns resultados falam sobre isso. Mitigação, né, de toxidez em metais pesados, né? Existem estudos que demonstram que as hifas nesse processo de transferência de água e nutrientes, elas acumulam alguns metais pesados em sua composição, não passando para a planta, né, alguns sais, então fazendo com que a planta seja mais tolerante à condição de salinidade, por exemplo. Redução da lixiviação, a extensão do sistema radicular ajuda muito nisso. A liberação de uma glicoproteína chamada glomalina, que faz um processo de agregação do solo, né? Então o solo ele fica mais poroso e mais agregado, retendo mais umidade por essa substância, essa glicoproteína açucarada que vai fazer esse processo de junção das partículas e aumento, né, da retenção de água no solo. Então são N os benefícios desses dois grupos. Com isso, na utilização desses dois grupos aqui de micro-organismos, eu posso aumentar minha pegada de carbono na área, né, pelo maior crescimento radicular de parte aérea, e pegada hídrica pelo maior aproveitamento disponível ali no solo. Focando aqui nas bactérias ou rizobactérias promotoras de crescimento de plantas, são vários os gêneros, os mais importantes e estudados especificamente para gramíneas aqui no Brasil, são do gênero Azospirillum, Pseudomonas e Bacillus, né, com alguns produtos comerciais já lançados. Especificamente para pastagem, eles foram lançados na base de Azospirillus e Pseudomonas. A gente tem também um Bacillus lançado, um exemplo do produto aqui, o Auras, né? É recomendado para o milho. E mais, enfim, já existem pesquisas em andamento também em pastagens, né? Eles apresentam mecanismos de promoção de crescimento, alguns coincidentes e outros diferentes. Então, não existe uma regra de promoção de crescimento. Então, dependendo da cepa, dependendo da estirpe daquela espécie, por exemplo, de Azospirillum brasilensis, ele vai ter uma estirpe que vai produzir mais fito-hormônio, mais fixação biológica de nitrogênio, tem uma ação antioxidante. Dependendo da espécie do monas, eu vou ter características diferentes. Mas essas características já bem elencadas nos produtos comerciais disponibilizados aqui no Brasil já são bem evidentes.
azospirilo com a produção de fito-hormônios bem acentuada e bem demarcada, já pesquisada bastante, a ser feita a fixação biológica também. Pseudomonas aqui ajudando bastante na solubilização de fosfato e aumento da concentração desse nutriente na planta, né? Também com a produção de fito-hormônio, mas em menor escala. E o Bacillus aqui como um micro-organismo bem versátil pela sua característica de produção de endosporos, né, que seriam estruturas de resistência a altas temperaturas, né, e a falta de umidade no solo, que favorece bastante o seu uso na indústria, né, então a gente vai ver muito produto lançado, né, com base em bacilos aqui pela sua versatilidade, solubilização de fosfato, produção de sideróforos, a formação de biofilme. O que seria o biofilme? Seria a junção das bacterianas na parte externa da raiz, formando como se fosse uma espécie de esponja, né, que vai ajudar tanto a planta na proteção contra patógenos, tanto a planta numa produção, por exemplo, de baixa disponibilidade hídrica, por uma característica de retenção de água ali, então seria bem interessante também o seu aspecto para a resiliência desses sistemas. Inclusive, o produto Auras ele é registrado como um produto que é mitigador do estresse hídrico. Bem interessante essa linhagem, essa abordagem também desse produto. São vários os produtos que tem disponíveis no mercado. A base de azospirilos são mais numerosos, mas existem outros produtos também, a base de pseudomonas, né, sendo desenvolvidos, e para pastagem especificamente, a gente tem produtos desenvolvidos com azospirilo brasiliense e com pseudomonas e a junção dos dois também. Quando a gente traz os mecanismos de promoção de crescimento para pastagem, é importante a gente fazer uma particularidade, né? As pastagens, diferentemente das culturas agrícolas, são culturas perenes, que estão sujeitas à desfoliação dos animais e, consequentemente, impactar diretamente na forma que esses inoculantes podem agir na planta, né? Aqui é um modelo conceitual de respostas gerais às plantas forrageiras, né? A desfolha, ela está presente no meu trabalho de revisão da minha tese de doutorado, e através de algumas pesquisas, né, na nossa revisão, a gente identificou, por exemplo, a característica de ligação mais íntima dos fungos micorrízicos arbusculares, ela pode ser prejudicada pela intensidade de desfolha. Alguns trabalhos evidenciam isso, né, em pastagens naturais, bem pastejadas, né, com uma pressão de pastejo muito alta, a gente tem uma diminuição dessa ligação e dessa simbiose, porque o custo de carbono para a planta, nesse caso, é muito alto, e a planta vai priorizar a reposição de parte aérea. Já as bactérias promotoras de crescimento, por serem de vida livre e não estarem ligadas nessa dependência direta com a raiz da planta, elas se desenvolvem melhor nessa condição e favorecem a planta através da liberação de produtos, né, da solubilização de fosfato, da fixação biológica do nitrogênio, depender da população aqui nessa raiz. Quando eu tenho uma baixa intensidade de desfolha, então, os fungos micorrízicos, nesse caso aqui, auxiliam a planta, com vários resultados mostrando isso, no crescimento dela, não tendo impacto aqui direto. O custo da simbiose da planta é em fotoassimilados. Se a planta não tem folhas, não tem um resíduo tão grande na área, isso vai impactar realmente a sua efetividade. Isso aí poderia valer também, né, pode valer a hipótese nossa para inoculantes. E chamo aqui a atenção também para os estudantes que estão aí assistindo a nossa palestra, que existe ainda uma lacuna de pesquisa contra isso. A condição de alta intensidade de desfolha é uma condição de estresse, e a gente sabe que os micro-organismos eles podem amenizar condições de estresse na planta, e, por exemplo, impactar diretamente a efetividade, né, desses micro-organismos no solo, necessitando mais estudos para a gente compreender melhor isso. Então, a planta em pleno desenvolvimento vai aproveitar, no caso de uma co-inoculação, como alguns resultados que a gente tem ali dos nossos trabalhos, né, maior absorção de fósforo, a depender da sua ligação com os micro-organismos aqui disponíveis do solo, né, maior absorção de água, estimulação, estruturação do solo, fixação de higiene, a produção de fito-hormônios, solubilização de fósforo, são alguns, né, dos mecanismos aí que poderiam estar agindo em conjunto para ajudar a planta a ser mais produtiva e, consequentemente, também mais resiliente às condições do meio. Então, quais seriam os benefícios diretos no pasto e o que a pesquisa já trouxe para a gente de informação? Maior produção de matéria seca já é bem relatado, apesar da gente ter pouco tempo de pesquisa. 2016, o primeiro inoculante lançado no Brasil especificamente para pastagens, né? Já tem resultados que falam aí do aumento de produção de 15% a 25%, o maior perfilhamento, a qualidade do pasto aumenta também, justamente pela maior desses nutrientes, né, e disponibilidade dele
principalmente com as bactérias que fazem a solubilização de alguns nutrientes mais fixos no solo e a fixação biológica também de nitrogênio, né? O maior crescimento radicular, aqui a gente tem um resultado de uma eficiência marcante, vamos ver em algumas fotos e resultados dos nossos trabalhos ali, que demonstram essa eficiência, rapidez na rebrota também, substituição parcial da adubação química. Existem estudos que falam em diminuição de 20% da necessidade de adubação química e a substituição de 40 kg de nitrogênio por hectare. A gente vai ver alguns resultados. Essa questão dos 40 kg de nitrogênio por hectare, a gente vai falar um pouco, já que a pesquisa tem demonstrado que a bactéria ela ajuda muito, as rizobactérias ajudam muito o crescimento do pasto, porém elas não fazem milagre. Elas precisam que a planta esteja bem nutrida inicialmente, com nutrientes disponíveis para ela poder potencializar essa adubação. Mas existe uma perspectiva de diminuição do uso e da necessidade de insumos químicos, o que é muito bom para o meio ambiente e para o bolso do produtor também. A ausência de impacto ambiental é um produto biológico, não há, por exemplo, necessidade de tirar os animais da área para fazer a aplicação, né? Maior resiliência das pastagens, por todas as características que a gente falou lá atrás, e maior efetividade no desenvolvimento radicular, ajudando a planta a resistir mais a intempéries, né? A seca, né? Um tema bem recorrente, bem importante, mudanças climáticas, né? Aumento dos eventos de seca vão ser bem comuns, né? E um custo-benefício bem interessante para o produtor. Basta você fazer essa continha aqui dos 40 quilos de N, a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente desses resultados, e comparar essa quantidade, por exemplo, de nitrogênio na área, tendo que abrir mão de adubos químicos, né, no preço que a ureia, por exemplo, está hoje no mercado. Então, é bem interessante essa modalidade de uso para o produtor. Como aplicar, então, esse produto? Inicialmente, ele foi tratado, né, como o inoculante usado na cultura tradicionalmente da soja e do milho, né, num tratamento via semente, efetivo e com resultados muito interessantes, né, de desenvolvimento, de sucesso da inoculação. O tratamento de semente, então, inicialmente, o primeiro inoculante lançado em 2016 foi nessa forma de aplicação, porém, a maioria das nossas pastagens já estão implantadas. Será que a via foliar, a pulverização foliar, teria o mesmo efeito? Né, o trabalho da doutora Maria Ângela Hungria, que é publicado em 2021, um trabalho longo, de 4 anos, em vários locais, geralmente, diretamente pesquisou essa dúvida do produtor, a aplicação direta ali nas forragens, na parte aérea e a efetividade. Então, foram testados 2 ensaios em caso de vegetação e o ensaio feito no campo, né, testando 2 bactérias, Azospirillum brasiliensis e Pseudomonas fluorescens, né, e tiveram resultados que a gente vai ver ali na frente bem interessantes. E primeiro, o resultado mais básico possível é que não houve entre a inoculação na semente via foliar, ou seja, a aplicação via foliar, ela é funcional, ela é efetiva, ela pode ser feita, inclusive, após esse trabalho, foi um dos trabalhos básicos que foi utilizado para recomendar esse produto como aplicação via foliar. Esse experimento usou como base os 40 quilos de nitrogênio na semeadura também, a segunda parte do trabalho no campo, né? E uma dose extra de 40, que a gente vai discutir um pouquinho lá na frente. O que seriam os resultados mais interessantes para a gente falar aqui? Primeiro, a absorção, né, e o teor de nutrientes na planta, nos 2 tipos, né? Nos 2 tipos de inoculação, semente e via foliar, a gente teve um aumento, né, no acúmulo de teor de nitrogênio. Das 2 formas, não teve diferença significativa, os 2 foram efetivos, né, para nitrogênio e para potássio, no caso das Azospirillum brasiliensis, e o Pseudomonas mostrando a grande capacidade dela de disponibilização de fósforo, né, aumentou o teor aqui de fósforo da planta, tanto na via de semente, via por semente e via foliar, mostrando a melhoria na absorção aí do nutriente quando foi inoculado com essa bactéria. E também de potássio. Aqui está um resumo, né, dos dois experimentos, os 2 grupos de experimentos foram realizados, né? Esse aqui com a média de 7 ensaios, e aqui o trabalho em casa de vegetação, só para a gente observar de maneira rápida aqui. O Azospirillum, por exemplo, por semente via foliar, não houve diferença entre os 2. Pseudomonas também, sem diferença. Só o fato de inocular já deu um aumento de produção aqui de 97% de biomassa de parte aérea. Quando a gente trata aqui na parte de raízes, não houve diferença também na via semente e via foliar na Pseudomonas, né? No Azospirillum, na Pseudomonas também não houve diferença, né? Um acréscimo de 162% de produção, quando comparado aqui ao controle.
Já em experimento de campo, foi feita a aplicação também por inoculação e por via foliar. Também não foi observado diferença entre os tipos, né, de aplicação na área, tanto semente via foliar, que foi bem interessante. E aqui eu chamo a atenção para o tratamento também da adubação. Todos os tratamentos aqui receberam nitrogênio de base, 40 quilos, né, o que já foi determinado em outros ensaios, que a planta ela precisa dessa base de 40 quilos aplicado nas braquiárias, no caso, os experimentos e esses inoculantes estão sendo recomendados, né, e o acréscimo quando eu tenho uma inoculação com algum desses micro-organismos. Os dois tiveram um efeito bem marcantes, então controle 40 kg de N, e aqui uma aplicação em cobertura a mais, então totalizando 80 quilos, né, na área. Quando eu tenho uma aplicação do azospirilo apenas com a base no controle e sem esse acréscimo de nitrogênio, eu tenho uma maior produção. Eu tenho uma maior produção em torno de 11,4% quando comparado ao controle, e bem interessante aqui na Pseudomonas, na aplicação no azospirilo ainda, na aplicação foliar, um aumento de 1% quando comparado ao tratamento com um acréscimo aqui de nitrogênio. Então aqui, pessoal, eu tenho uma adubação de 80 kg de N, aqui eu tenho 40 mais o azospirilo, ou seja, é uma das respostas que eu economizaria aqui 40 kg de N por hectare. Quando eu tenho a dose suplementar, ou seja, 80 quilos, e faço inoculação, eu tenho rendimentos maiores ainda para as duas bactérias nas duas condições: 22, 20, 21 e 14% quando comparado ao controle. Então, bastante interessante. Então, a via por semente e foliar são recomendadas, né? Existe uma série de cuidados, aqui passando de maneira mais rápida, é uma série de cuidados que a gente também tem que ter nos produtos químicos, mas como aqui são produtos vivos, eu tenho que ter um cuidado maior ainda, né? As recomendações de aplicação são no final da tarde, com solo úmido, e possibilidade de chuva é até interessante, lembrando que as bactérias, elas têm mobilidade, elas têm os flagelos, né? Elas são aplicadas na parte aérea, por exemplo, de uma pastagem formada, e a característica dela de mobilidade, né, elas podem se locomover nesse filme d'água até chegar no solo ou no interior do tecido das plantas. Então, precisa ter umidade, não pode aplicar no solo seco. O pasto tem que estar rebaixado, e aí você maximiza a hora certa de aplicar e também a deposição desse material até no solo, que seria interessante, próximo às raízes, né? Tem que seguir a concentração e a diluição da recomendação pelo fabricante. Trouxe alguns exemplos para a gente olhar aqui. Temperatura até 30 graus, temperaturas acima de 30 graus, 35 graus já tem morte de células, né? Inviabiliza, né, a eficiência do produto. Umidade relativa também um pouco mais alta é interessante. Detalhe aqui de cauda, né, de pulverização, que é o recomendado geral para biológico, 40 a 50 quilos. Aqui a gente tem dois exemplos de produtos comerciais para pastagem, suas recomendações, né? A gente mostra que é variável, né, a concentração, se ela é feita por semente ou feita por pulverização. Por exemplo, aqui tem um registro, né, de 100 ml do produto recomendado para 5 quilos de semente de pastagem e numa área total 300 ml por hectare. Então é um rendimento muito grande da aplicação e do benefício do produto. Entra naquela parte também que a gente falou de custo-benefício a ser avaliado. Mas a aplicação segue essas tendências, né, de foliar e via semente, o tratamento e a inoculação e o contato da semente, com a diluição prévia e o contato direto da semente através até de betoneiras e de qualquer material que eu possa fazer esse contato direto, ou então na pulverização, na diluição e aplicação direto sobre as folhas. Quando inocular, vai do que a gente falou lá atrás. Não é interessante eu fazer a inoculação na seca. Aqui a gente tem uma figura que mostra um pouco dessa necessidade de se pensar sobre isso, né, de evitar épocas de maior estresse para fazer esse processo. As relações microbiológicas, mesmo com a minha inoculação, elas são ditadas pelos exudados radiculares. O que é isso? A planta libera compostos orgânicos nas raízes, na região da rizosfera, para fazer esse contato íntimo. Com isso, até selecionam algum grupo de micro-organismos para estarem ali ajudando ela, né, a sobreviver a algumas determinadas condições. Numa condição de pleno crescimento, sem seca, a gente tem uma alta liberação desses exudados na área, uma alta proliferação também de micro-organismos, né? Não tem um problema, né, quanto a isso. À medida que eu vou entrando num processo de seca, diminuição da água do solo, essa deposição de exudados ela vai diminuindo, consequentemente vai selecionando também os micro-organismos. Vão sobreviver ali aqueles que conseguem sobreviver com baixa água, com baixa hidratação desse solo ali. Os micro-organismos, aqueles que têm características de
maior mitigação do estresse hídrico, eles vão ajudar a planta nessa condição. Ela vai conseguir não produzir mais em alguns casos, mas vai evitar menos, né, a magnitude dela de produção nessa época aqui. Já na condição de seca extrema não tem solução. Então os micro-organismos podem ajudar nesse processo de tolerância da planta ao processo de seca, mas não vai fazer milagre. Então não adianta eu querer aplicar um produto, né, que tem células vivas numa condição de seca que eu não vou ter efetividade. Quando a chuva retorna nessa área, pensando aqui em pastagens como meios perenes, né, eu tenho aí uma retomada de crescimento por parte desses micro-organismos, né? O que indica também a necessidade de uma reinoculação, já que essa perda de células ao longo da seca aqui é bem significativa, é interessante eu sempre fazer essa reposição. Essa reposição e reinoculação, ela é recomendada e muito utilizada na soja. Ainda existe a necessidade de se estudar, essa necessidade de se determinar a periodicidade da reinoculação em pastos, em culturas perenes. Ainda não temos muitos trabalhos sobre isso, né? Trouxe um trabalho que eu encontrei, que eu achei interessante, não houve efeito, pra vocês terem ideia aqui, inoculando Pyrillum e Pseudomonas, além de um risóbio, né? Fazendo o processo de reinoculação aqui na cultura, em 2 aplicações após o primeiro e a segunda desfolha em casa de vegetação, né? Não houve diferença significativa aqui para o número de perfilhos. A gente pode olhar aqui, ó, essas 2 cepas utilizadas do Azospirillum, mais nitrogênio, as 2 cepas mais nitrogênio e a reinoculação, 2 doses, não houve efeito significativo. Então existe a necessidade da gente estudar um pouco mais sobre essa necessidade de reposição de reinoculação na área. Para outros parâmetros também seguiu a mesma tendência, produção de parte aérea, a produção de raízes também seguiu também a mesma tendência e a concentração de nitrogênio na planta também não houve diferença. A partir de agora eu vou mostrar alguns resultados das pesquisas que a gente vem desenvolvendo na UESB, né, no nosso grupo de pesquisa em forrageiras tropicais, liderados pelo professor Fábio Andrade. Então a gente trabalha com alguns anos já com alguns experimentos na área de inoculação em gramíneas forrageiras, abordando alguns aspectos gerais do manejo de pastagem. O primeiro dele é um trabalho ainda não publicado, do Arthur. Gentilmente eles cederam alguns dados aqui para a gente discutir. O trabalho do Arthur já foi defendido. Ele testou aqui inoculações microbiológicas, né? Então ele testou a Azospirillum brasilense e o Rhizophagos enterrades, que é um fungo micorrízico, né? O Rutella, que é o produto comercial, e a co-inoculação dos 2 micro-organismos com e sem adubação, Brachiaria decumbens, né? A adubação consistiu em 40 kg de N mais 30 de P2O5. O experimento dele foi feito em ensaio em casa de vegetação. E ele teve resultados interessantes aqui. Proteína bruta, por exemplo, teve um aumento, né, da proteína bruta quando se inoculou com Azospirillum brasiliensis em torno de 40% a mais, né, independente da adubação, aumentou a proteína. É um aspecto também que merece a nossa atenção e das pesquisas na área também, com a qualidade, consequentemente, a conversão dos animais por área. Os fungos também, o fungo micorrízico teve um impacto também na proteína e a co-inoculação com resultados parecidos. A produção de parte aérea também foi impactada. O fungo micorrízico teve um destaque bastante interessante com a Brachiaria decumbens, né, um aumento de 30% observado, enquanto que a bactéria em torno de 13%, aí a co-inoculação 26%. O alongamento foliar foi superior quando se fez o processo de inoculação, 17% e 22%. A produção de raízes, que é uma parte muito interessante das inoculações, né, essa característica de crescimento radicular e melhoria do aproveitamento dos recursos do solo, 39%, né, o Rhizophagos intrarrades melhorou aí no crescimento de raiz. E a co-inoculação, colocou a bactéria junto, aumentou 48%. Resultado bem significativo também. A gente tem alguma sequência de imagens aqui para a gente olhar. Tem aqui o resultado do perfilhamento, que levou em conta também a adubação. De maneira geral, a gente pode dizer que o processo de inoculação teve um aumento no perfilhamento, né, comparado ao pole, que não foi adubado, né, não foi inoculado. E quando eu faço a avaliação das inoculações dentro de das adubações dentro de cada inoculação, eu notei também que no tratamento, por exemplo, que foi o controle que eu não adubei e fiz a inoculação, eu tive um acréscimo aqui de 41%, o efeito da inoculação aqui, lembrando a adubação básica lá de 40 kg de N, 41%. O Azospirillum, 22%, né?
quando se adubou, produziu mais 22% quando comparado ao controle sem adubação. O fungo não teve tanta diferença. Uma característica interessante do fungo, para a gente lembrar que o fungo, essa relação simbiótica do fungo, essa ligação de troca, né, de favores entre a planta e o fungo, ela é mais favorecida quando eu tenho um pouco fósforo no solo. À medida que aumenta a adubação fosfatada, que é o principal nutriente que ele facilita para a planta absorver, a planta abre essa ligação, porque a simbiose, nesse caso, é um custo a mais para a planta. Então, é uma característica a ser avaliada também, sempre na adoção de tecnologias, né, com base dessa relação simbiótica. A co-inoculação, 26%, também. Algumas as imagens mostram esse efeito. Aqui, sem adubação e adubado, a gente pode notar que o tratamento de controle sem adubação e inoculação, um volume de massa bem menor e o número de perfilhamento, quando comparado a tratamentos que eu tenho aqui, efetivamente, a inoculação com azospirilo, mas não adubado, assim como o fungo micorrízico, não adubado sozinho, o volume, né, e o número de perfilhos bem superior ao tratamento que não teve adubação e nem inoculação, e a co-inoculação também favorecendo. Quando eu faço adubação, eu também tenho uma potencialização desses efeitos, né? Então, o tratamento adubado e não co-inoculado, ele não desenvolveu tão bem como o tratamento que foi adubado e inoculado com a bactéria, ou com o fungo, ou co-inoculação, mostrando que ela tem realmente, efetivamente, um efeito importante e considerável. É interessante que a planta ela tem uma base mínima de nutrientes no solo. Ou seja, temos que ter um cuidado na hora de recomendar esses produtos para não queimar a tecnologia. Ele é um produto interessante para a recuperação de áreas degradadas, mas eu não posso, por exemplo, achar que ele vai resolver o problema da degradação sozinho com os efeitos que ele proporciona em promoção de crescimento. Lembra na imagem atrás, a gente falou, o que regula essa relação simbiótica são as raízes das plantas, são a produção de fotoassimilar, de exudados nas raízes das plantas. Então, se a planta não tem uma condição ideal para ela crescer, ela não vai conseguir abrir mão do benefício dessa simbiose para ela responder bem. Então, é necessário, sim, que tenha que ter uma base aí de fertilidade para a planta poder responder bem a esses trabalhos. Aqui umas fotos retratando alguns tratamentos contrastantes, né? A gente pode ver tratamento sem inoculação e sem adubação, quando comparado com o tratamento T4, que é a co-inoculação, né, sem adubação também, ou seja, não receberam nitrogênio aqui e fósforo, e olha o desenvolvimento do tratamento que recebeu o micro-organismo quando comparado com o controle. Da mesma forma que com adubação e sem inoculação, e nesse caso aqui com adubação e com a co-inoculação, nesse caso, um rendimento bem expressivo aqui também na parte aérea, mostrando também que a planta consegue potencializar os nutrientes que estão disponíveis no solo quando ela tem um contato direto com micro-organismos inoculados. Aqui há um detalhe do perfilhamento da rebrota, né, dessas plantas, seguindo os mesmos tratamentos, né, bem superiores quando a planta foi inoculada. O trabalho do Arthur, ele usou sacos de silagem, né, com 40 quilos de solo para realmente dar um crescimento expressivo, para a gente poder ver as raízes, né, bem interessante. Eu trouxe um segundo trabalho aqui também no colega, Jean. O trabalho do Jean ainda é processo de defesa, mas chamou bastante atenção pela característica do solo que ele utilizou, Brachiara decumbens, né? O pH muito ácido aqui, né? 4,5, com a saturação de base muito baixa, né? Em torno de 20%, apesar da Brachiara decumbens ser bastante resistente à baixa fertilidade no solo. Só nessa imagem que ele disponibilizou já mostra um pouquinho, né? Os solos que têm um pH sem correção, bem aquém no desenvolvimento, na germinação da planta. O que ele usou, então, como tratamento no experimento dele? Então, foi um tratamento com calagem, né, a correção do solo, um tratamento com calagem com adubação, a mesma adubação que o Arthur utilizou, usando apenas 10 quilos a mais, 50 quilos de N, e um tratamento com inoculação também. Esses três a gente vai ver uns resultados bem interessantes aqui no trabalho do Jean. Ele levou a saturação para 40% no tratamento inoculado, no tratamento corrigido, adubação fosfatada de 70 quilos, né, potássica de 40, genada de 50 quilos de N após o corte de formulação. Então, peguei um resultado dele para a gente observar, né, bastante os efeitos aqui, primeiro da calagem, mostrando aqui primeiro a foto de 2 tratamentos que ele utilizou, controle e o azospirilo, o volume de raiz que o azospirilo produz e gera, né, benefícios para a planta chama bastante atenção. Nos tratamentos dele, eu selecionei aqui as cores para a gente observar melhor, sem correção,
corrigido e adubado, né, aqui em azul, e análise de inoculações e protocolos. Então, pessoal, essa seta em azul, 179, 150, 131, 150, é só a diferença entre a calagem e a adubação quando comparado ao controle, que não se fez nada. Só para te mostrar que, apesar da Braquiária decumbens ser uma espécie altamente, né, resistente à condição de baixa fertilidade, quando eu faço o tratamento do solo, a correção e a adubação, ela responde, e responde muito bem, né? Então é bem interessante a gente pensar e ver esses resultados, a gente enfatizar que é necessário sim fazer essa correção do solo, e a gente pode explorar o potencial da cultura fazendo isso, né? Quando eu faço a avaliação aqui das inoculações com esses tratamentos, sem calagem, com calagem e adubação e a calagem, eu também notei diferenças bem interessantes. Por exemplo, aqui em verde, né, o tratamento controle que não recebeu calagem, para a diferença do tratamento que foi inoculado com azospirilo e não recebeu calagem também. Diferença bem expressiva de 100% aqui de produção de parte aérea, né? Quando eu, apesar da calagem, daquele pH que se tinha, daquela saturação por base, só o fato de inocular com azospirilo eu tive um aumento de 103%. Quando eu faço a correção, esse aumento diminui um pouquinho, mas ainda expressivo, 70%. E quando eu faço a correção, a adubação, né, nesse caso aqui, sem inoculação e aqui com inoculação, a única diferença, eu tenho um resultado aqui bastante expressivo também, de 82%. Ou seja, a planta, quando ela está corrigida e adubada, ela vai responder mais. Mas aqui esse gráfico do Jean ficou bem didático, que mostrou também o efeito da calagem, né, sobre uma planta considerada bem rústica e resistente a solos de baixa fertilidade. Aqui, ó, a parte da minha tese, alguns dados também, vou passar com vocês de maneira bem rápida, para não estender muito, né? Eu trabalhei com micro-organismos promotores de crescimento, os mesos, né, azospirillum e os risofagos. No meu caso, a abordagem foi para o estresse hídrico e rebrotação do capim búfalo, um capim muito importante para a região semiárida. O que a gente observou aqui no nosso trabalho? Eu testei aqui a rebrota em dias, então dava 7 dias, eu fazia avaliação de raízes, 14, 21, 28 e 35 dias após um corte, né? Então seria um período de rebrota, e fiz as inoculações, né? Então, controle com azospirillum, com risofagos e a co-inoculação. O que eu observei basicamente em todos os resultados, pessoal? Que a produção de matéria seca de folha, o volume de raiz, a produção de raízes, todas elas foram impactadas positivamente pelo azospirillum, principalmente aqui no crescimento ao longo do tempo de rebrota dele. Então, o azospirillum impactou bastante aqui no início, chamou bastante a atenção da gente, essa avaliação desmembrando o período de rebrotação. Então, o azospirillum ajudou bastante a planta com uma semana que ela teve após o corte. É uma época de estresse para a planta, que ela vai ter que mobilizar reservas para a geração de folhas novas, para retomar o seu crescimento em detrimento do sistema radicular. A bactéria ajudou bastante, né, com valores expressivos nesse processo de retomada, ou seja, o tempo de rebrota, né, os micro-organismos têm um impacto direto no tempo de reposição e de rebrota. Então, onde eu inoculei, os primeiros dias aqui favoreceram a rebrota da planta, um dado interessante que a gente observou, principalmente com azospirillum. Isofagos e a co-inoculação tiveram um efeito mais tardio, é necessário a gente estudar mais também para entender. Vai muito do modelo conceitual que a gente trabalhou lá atrás, que a relação mais íntima do fungo com a raiz da planta pode ter desfavorecido no momento após o corte, né? A planta ela prioriza o crescimento dela radicular, mobilizando reserva para a produção de folhas, né? Quando comparado, por exemplo, com a bactéria que é de vida livre, que não está ligada diretamente, né? Ou dependentemente ali da raiz. Então, um resultado bem interessante da rebrota. Aqui a gente tem umas fotos também, a 7 dias de rebrotação do búfalo, né? E 35 dias de rebrotação. A gente pode observar aqui a bactéria produzindo aqui logo no início da rebrotação um volume de raízes, né, superior aos outros tratamentos, a co-inoculação aqui maior no início, e aqui no final, né, com a maior consolidação dos micro-organismos no solo, eu tenho um maior desenvolvimento radicular dos tratamentos inoculados, comparado ao controle. Uma abordagem também que a gente fez no nosso trabalho foi a mitigação do estresse hídrico, né? Existem evidências, como a gente falou lá atrás, que indicam que a aplicação de inoculantes que tem uma característica de mitigação do estresse, ajudando a planta a regular seu metabolismo fisiológico para resistir mais à seca, proporcionou em diversos estudos melhoria em características da morfofisiologia da planta. As plantas acumulam mais forragem quando estão
em contato com micro-organismos que fazem um processo de mitigação numa condição de baixa disponibilidade hídrica, aumenta o número de perfilho, biomassa, regula a condição estomática da planta, né? Regula o conteúdo de água, né? Então, ajudando a planta a sobreviver mais a uma condição de estresse hídrico na área. Uma condição de planta que não tem esse aporte, essa ajuda desses micro-organismos na área, podem ter um impacto que já é bem conhecido, a depender, lógico, da espécie, da tolerância dela à seca, né? Características que vão diminuir o seu potencial. Então, com isso, teoricamente, né, com essas forrageiras sendo ajudadas de uma maneira interessante por essas características de mitigação do estresse hídrico, maior resiliência dessas plantas ao estresse hídrico, maior segurança no estabelecimento, né? Isso em sementes também, existem pesquisas, inclusive de colegas em andamento, em que existe aquele cuidado e aquela preocupação do plantio e logo depois a planta sofrer um veranico, um estresse hídrico, isso aí impactar na formação dessa área de forragem. Os micro-organismos poderiam ajudar elas através dos mecanismos de promoção de crescimento, regulação osmótica da planta, maior absorção de água, retenção de água, né, nas raízes e no solo, melhorando o status hídrico, tudo isso poderia impactar, e aqui só exemplificando uma área que, em teoria, poderia ser impactada por esses efeitos positivos, a época de transição água seca, né, que poderia ser um pouco estendida, a seca ninguém consegue controlar, ela vem, e ela acontece, a planta tem que estar adaptada a suportar essa seca disponível, mas poderia ser medidas de resiliência e de maior pegada hídrica também na área. E alguns resultados também no meu trabalho com estresse hídrico, mostrar aqui para vocês no búfalo. O búfalo foi escolhido por ser uma espécie representante na área de semiárido, apesar de ser bem conhecida por sua característica de tolerância ao estresse hídrico. Nesse conjunto de fotos, a gente pode observar na linha de cima plantas inoculadas, co-inoculados no tratamento de estresse hídrico, eu usei os dois micro-organismos juntos, co-inoculados com azospirillum e risofagos, quando comparado com as plantas não co-inoculadas. Quais foram os tratamentos de disponibilidade hídrica avaliada nesse trabalho? 20% da capacidade de retenção de água do solo, 40%, 60% e 80%, ou seja, água disponível e estresse hídrico aqui, avaliado como medida de disponibilidade hídrica para a planta. Tivemos resultados positivos aí, interessantes na produção de raízes, o aumento de 20%, quando eu fiz a inoculação. O comprimento de raízes também aumentou e o volume de raízes também aumentou. Essa foto mostra um pouco do nosso efeito no tratamento mais severo, de 20% da capacidade de campo. O tratamento controle ele não foi co-inoculado, é a planta recebendo mantendo-se ali a 20% da disponibilidade hídrica do solo, pesagem feita de manhã e pesagem feita no final da tarde, ou seja, a quantidade de água aqui muito pouca, né? Aqui em torno do 11º dia do início dessa imposição de estresse, e a planta co-inoculada, apresentando o aspecto de abertura de folha, né? Não enrolamento como a planta estressada, né? Menor senescência na ponta das folhas, uma característica que chamou a atenção visualmente, né? O efeito da inoculação sobre a resiliência, que já é um capim tido como resistente à seca. Alguns outros resultados do meu trabalho: 16% no aumento da produção de folha, quando foi inoculado, comparado ao controle, pseudocome 18%, né, a parte aérea de uma maneira geral 14%, e uma série de mudanças também na fisiologia da planta que impactaram a planta na condição de resistência dela ao estresse. O conteúdo de água na planta aumentou, o potencial hídrico também aumentou próximo a 20%, ou seja, a planta se manteve mais túrgida, mais hidratada, né, quando ela foi inoculada, co-inoculada. O déficit de saturação hídrica diminuiu, ela não estava um déficit tão avançado quando estava co-inoculada, e o teor de prolina, que é um aminoácido indicativo para a gente do estresse da planta, diminuiu. A planta tende a aumentar o acúmulo de prolina nos seus tecidos quando ela está numa condição de estresse, porque é uma osmorregulação, mas é bem mais detalhado, mas deu para a gente entender mais ou menos isso. Aqui a gente tem algumas imagens comparativas aqui dos tratamentos não inoculados e inoculados. Aqui, no caso, 80% de disponibilidade hídrica, a gente nota que os tratamentos inoculados em todas as condições aqui, eles foram superiores, né? Na produção, na parte aérea, aqui o tratamento não inoculado de 20, mais estressado, né? O efeito, o impacto direto aqui na produção de parte aérea. Essa série de ensaios, eles foram apenas um pedacinho de pesquisas que a gente vem desenvolvendo, né? Que o professor Fábio vem desenvolvendo na UESB. A princípio, eles foram conduzidos em casa de vegetação para a gente conseguir isolar alguns efeitos, e a segunda fase agora
tenho colegas já com experimento em andamento, né, com animais em pastejo, para a gente observar o efeito, né, desses inoculantes, promotores de crescimento em plantas forrageiras, como é o trabalho aqui do Hackson, que um colega nosso que está em andamento, né, atualmente com gado de leite, com piquetes, com capim mombaça, né. Então só tem 2 cortes, ele gentilmente passou os dados aí preliminares para a gente avaliar, né. Então ele está testando o controle, azospirilo, está testando aqui uma novidade, um regulador de crescimento vegetal, né, então um hormônio sintético, né, estimulante aqui, uma co-inoculação com a pseudomonas e o azospirilo na área, num sistema de produção com aporte de 200 quilos de nitrogênio. Então, sai um pouquinho daquela linha de manejo de pasto com aplicação de fertilizantes, né, para manejos mais intensivos para ver realmente o efeito que se tem com essa inoculação. Alguns resultados aqui preliminares, né, ainda não avaliados estatisticamente, mas ele já cedeu alguns dados para a gente observar. A produção aqui nos 2 cortes, em agosto, setembro, ele começou a avaliar lá no período seco, apesar da forragem estar bem verde. Eu brinco nessa região onde ele está desenvolvendo na Bahia, essa área existe aqui pela cadeia montanhosa, um microclima ali que o pasto fica sempre verde, né? Então, a região que chove até relativamente bem, então o experimento está sendo conduzido. Então, nesses cortes, ele já nota, né, alguma diferença aqui das inoculações quando comparado ao controle, né? Mas o estudo está sendo avaliado só para mostrar a vocês o andamento de algumas pesquisas atualmente lá. Aqui o detalhe da área pré-pastejo, avaliação de altura, né? E aqui uma área de saída, né? Pós-pastejo, na avaliação seguindo as recomendações preconizadas para a cultura. Detalhe, né, dos protocolos utilizados, né? Dos produtos utilizados, e ele usou essa bombinha para fazer a pulverização nos piquetes lá. Como considerações finais, chegando no final, o tema é muito amplo, né? E a gente abordou de maneira rápida as características gerais e alguns resultados, né? É um momento muito favorável no Brasil e no mundo para a utilização de biológicos. É um caminho sem volta a utilização. A agricultura já está bem avançada nesse aspecto. As nossas forrageiras, aí depende tanto do interesse do produtor como do interesse também das universidades em estarem estudando esses produtos e realmente acreditando que a tecnologia ela possa impactar diretamente, né, o sistema de produção. A gente tem que tratar o pasto como uma lavoura, né, já seguindo os ensinamentos dos nossos mestres aí. Então, o pasto tem que ter um cuidado com ele, e o uso de biológico é um caminho sem volta na agricultura de uma maneira geral. Diminuição de dependência de produtos químicos que causam mal ao meio ambiente de uma maneira geral, são altamente custosos para o produtor a cada ano, principalmente em uma cultura que se tem pouco investimento, né, em insumos externos, como a pastagem. A gente tem que melhorar bastante essa questão de adoção. É uma tecnologia para enfrentamento de mudanças climáticas. Nos próximos anos, a gente vai ouvir falar bastante disso, mais do que atualmente já se vem falado, né, com produtos, por exemplo, sendo recomendados para mitigar o estresse hídrico, né, como já existe um produto aqui lançado no Brasil para isso em culturas agrícolas. Então, isso vai ser bem comum. Diminuir essa dependência a produtos químicos. A gente está tendo um problema agora com a guerra na Ucrânia, né, encarecendo bastante os produtos que vêm de uma via finita, né, e exportados de fora do Brasil. Então, o impacto no bolso do produtor e ambiental é muito grande nesses casos, né? Um mercado consumidor exigente em produtos ambientalmente corretos. O nosso pasto e a nossa pecuária já é conhecida, né, como um boi verde, né, mas a gente ainda sofre bastante crítica quando ao processo de degradação das pastagens, ao avanço sobre áreas naturais, isso tudo, apesar de a gente saber que o produto é o ambiente interessante, sempre a gente pensar sempre em produtos mais limpos, mais biológicos, que atendam à demanda do consumidor, já que a gente está produzindo carne para o mundo inteiro, e o mundo inteiro está dando muita atenção a essas questões ambientais. Em pastais é muito modesto, né? No levantamento de aplicação recente de inoculantes no Brasil, os pastos representam apenas 0,1% das doses de inoculantes aplicadas. Não dá nem 1%. A soja, mais de 80% de aplicação. Então, a gente tem muito para avançar ainda nessa modalidade de uso, né, desse bioinsumo, dessa biotecnologia. E nós temos uma enorme biodiversidade no solo. As pesquisas, elas estão acontecendo e elas demoram um tempo para acontecer. A gente viu na palestra anterior, muito interessante o processo de desenvolvimento do material genético para ser liberado no mercado. Existem muitos critérios, né, e o tempo para a tecnologia é muito longo. No caso de seleção de chips de elite,
também vai ser da mesma forma. Então, temos o Enove Biodiversidade. Um exemplo clássico aqui é o produto Auras, por exemplo, né, que a gente citar aqui como um produto recomendado para mitigação do estresse hídrico, que foi selecionado das raízes das plantas de mandacaru, na Caatinga, né? Então, a biodiversidade nossa é muito grande e tem uma perspectiva de uso e aplicação desses produtos, né? Num futuro próximo, agora, muito grande, vocês vão ver vários produtos biológicos sendo lançados no mercado. E também existe a perspectiva de uso de junção de micro-organismos. Essa co-inoculação que a gente testou aqui em alguns trabalhos na UESB, que a gente está testando, e já tem alguns produtos comerciais lançados, vai se tornar mais comum. Então, a junção das estirpes, junção de micro-organismos promotores de crescimento com um mix de micro-organismos para ajudar a planta, essa vai ser uma questão muito comum nos próximos anos, né? E uma biotecnologia que nós, na pastagem, não podemos deixar também. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. O tema é muito longo, muito extenso, muitas informações para a gente falar, mas não queria tomar muito tempo de vocês. Tá aqui o detalhe, né? Nós temos uma página aí no Instagram. Sempre eu estou postando alguma novidade. Quem quiser entrar em contato, bater um papo sobre os trabalhos, sobre as perspectivas de uso desses produtos, eu estou lá à disposição para qualquer dúvida agora também, e também na internet, né? Nas redes sociais, se também quiserem fazer essa interação. Parabéns, professor, pela palestra. Obrigado. Aqui, né? Vi aqui que já tem umas perguntas no chat. Quem mais tiver aí já pode ir me colocando aí, quem não colocou. Bom, vou projetar a primeira aqui. Beleza. Do Ian. Ele pergunta se tem algum trabalho empírico com micro-organismos locais, sem serem selecionados. Uma tendência da natureza é buscar o melhor equilíbrio biológico, pois uma indagação que tem é o comércio da vida. Vamos lá, não sei se eu entendi direitinho a pergunta, obrigado pela pergunta, mas essa questão de trabalho empírico, talvez eu entenda aqui que seja a seleção de algum micro-organismo localmente, né, para produção e desenvolvimento de micro-organismos para serem usados como inoculantes futuramente. Existe uma modalidade de uso de inoculantes muito importante hoje sendo desenvolvido, que são os produtos on-farm. O on-farm é uma categoria diferente desses inoculantes, não é baseado, por exemplo, em uma parceria público-privada, né, para liberar um produto comercialmente através dessa empresa, como a Embrapa fez com algumas empresas, mas seria o próprio produtor, né, multiplicando esses micro-organismos através de critérios, né, lógico, a regulamentação do Plano Nacional aí de Bioinsumos vem para isso, para tomar um pouco de cuidado com esses processos, né, na própria fazenda, já que vários desses gêneros que a gente citou, que são potencialmente, né, promotores de crescimento, eles são também patogênicos para o homem e para as plantas, né? Então tem que se tomar um cuidado nessa característica de produção, né, na produção no farm, porque a contaminação pode ocorrer e isso pode impactar negativamente o uso e essa produção na própria fazenda. Então existe essa modalidade, sim, de produção, de uso da biodiversidade local na produção na própria fazenda. Tem cursos no Brasil, pós-graduações sobre isso, e é bem interessante, lógico que feito com critério, né? Mas os inoculantes que estão representados aí comercialmente hoje passaram por uma seleção e critério de utilização muito trabalhosa, né, para se chegar num produto aí disponível no mercado. Acho que você está mutado. Seu áudio está... A próxima pergunta da Clarice, ela pergunta, no uso de bactérias no solo, nesse estudo, ela pode reduzir a quantidade de nitrogênio que deve ser aplicado na fundação? Se sim, consideramos quanto na redução de nitrogênio? Obrigado, Clarice, pela pergunta. Os estudos têm mostrado que a bactéria, apesar da característica dela de promoção de crescimento por fito-hormônio ou fixação biológica de nitrogênio, quando não tem um aporte inicial de nitrogênio na planta, ela não consegue expressar e aproveitar melhor a zona de nutrientes que está na sua rizosfera. Tem se trabalhado nesse basal de 40 quilos e tem se encontrado bons resultados. Eu já vi alguns trabalhos que trabalharam e pesquisaram a margem aí de 0 a 50 quilos, inclusive
alguns arranjos que são interessantes para a gente estar na pós-graduação e estudar melhor. De 0, por exemplo, até 50 quilos, eu vi trabalho fracionado, né? E tem trabalhos que indicam geralmente nessa faixa aí de 40 quilos, né? Que seria o mínimo, né? Que é o recomendado também para a planta forrageira se manter, né? O nível mínimo de um baixo nível tecnológico, né? Para ela não entrar no estado de degradação, para a gente manter uma fertilidade, seria 40 quilos de nitrogênio. Mas tem que ser estudado também. Cada forrageira, só lembrando, gente, esses inoculantes eles foram testados especificamente para braquiárias, né? A braquiária brisanta, principalmente, a usesiensis, né? E a decumbens. Então, há necessidade de investigar isso em novas espécies, porque são dois sistemas biológicos que podem agir de maneira diferente ali. Bom, a próxima do Ian também. Em resumo, será mais um produto comercial que terá caráter paliativo, mas tem de focar no todo para resolver as demandas dos produtores. Boa pergunta, Ian. É bom a gente abordar um pouco disso. Primeiro, é uma tecnologia, para grãos especificamente, que não é um milagre. A condição e a promoção de crescimento desses micro-organismos, elas são pautadas e até em magnitude menor quando comparado, por exemplo, nas simbioses, né, para a fixação biológica de nitrogênio na soja. Né? Então, eles têm múltiplos mecanismos, né, eles precisam de uma ajuda da parte da estruturação do solo, da planta, para eles poderem potencializar toda a produção que se tem ali na área. Então, eles não vão ter um caráter de resolver problemas pontuais, né? No nosso perfil lá, por exemplo, eu recebi algumas perguntas sobre eu tenho seca todo ano, né? Seria uma solução para a minha seca todo ano? Ajudaria no processo de resistência da planta à condição de intempéries, mas não resolveria o problema na seca, sozinho. Existem outras medidas a serem tomadas, existem outras medidas também de manejo, manutenção da pastagem que vão ajudar essa área a ser produtiva no período seco, a passar todo ano por esse período seco, né? Poderia contribuir, sim. Então, esse caráter paliativo que ele falou, eu entendo que seria, talvez, dessa forma, né? Ô Edson, deixa eu já interrompendo, né? Interromper aqui. Eu acho interessante essa colocação sua. A gente acho que não pode entender, veja se eu estou correto aí na minha percepção. Eu acho que a gente não pode pensar no inoculante como sendo um substituto das boas práticas de manejo de pastagem, não é isso? Né? A gente não tem como descartar uma adubação de base bem feita, um bom manejo do pastejo, e achar que eu não preciso fazer nada disso e vou inocular e vai estar tudo certo, né? O básico bem feito tem que continuar sendo feito para que a gente tenha os benefícios a mais extras dos inoculantes. Eu não sei se é essa, pelo menos isso que eu estou entendendo, assim. Justamente isso. Eu acho que o inoculante, o insumo biológico, no caso agora do pasto, é uma cereja do bolo. Então, o produtor... Um ajuste fino, né? Sim, um ajuste fino. E aproveito essa colocação para falar, por exemplo, você pode pensar, mas eu sou um pequeno produtor, eu posso utilizar isso? Seria eu sou um grande produtor, poderia utilizar essa tecnologia. O pequeno produtor que leva em conta todas as características de manejo correto, de reposição de nutrientes, de ajuste de carga de maneira bem feita, ele pode fazer e vai ter resultados interessantes, inclusive por ser uma tecnologia relativamente barata quando comparado à dependência nossa em insumos externos. Mas, primeiro, não é milagrosa, não vai resolver problema de manejo incorreto ou de base de fertilização do solo não feita. A gente viu alguns resultados lá com calagem, né, na braquiária decumbens, né, chamou bastante atenção, uma espécie que é bem resistente à baixa fertilidade do solo e a acidez, teve uma resposta bastante com a inoculação, mas quando se fez a reposição dos nutrientes no solo e a calagem e a correção, ele com certeza teve um desenvolvimento muito superior. Exato, né? A gente tem sempre no meio pecuário aquela busca por algum milagre, né? Ou o capim milagroso, o pozinho mágico que vai resolver todos os problemas. Não existe isso, né, Edson? A gente tem que... Eu costumo falar assim, o sistema de produção animal em pastagem é tão complexo, são tantos componentes que atuam, tantos processos que precisam acontecer para você ter produção de carne, produção de leite, que não dá para a gente pensar só numa única estratégia de manejo para otimizar o sistema de produção. Você tem que atuar em tudo quanto
Então, é parte, né? Atuar com várias estratégias ao mesmo tempo para que você consiga ter uma produção animal maior, otimizada. Não dá para contar só com uma única ação, uma única tecnologia de manejo e achar que você vai resolver o problema. As coisas têm que andar juntas, né? Uma complementa, uma tem efeito sinergético sobre a outra, né? Então, acho que isso tem que ficar claro, né? Eu acho que eu trouxe até uns detalhes, né, na apresentação sobre algumas lacunas de pesquisa, justamente porque a inoculação em pastagens ela merece uma atençãozinha sobre a lógica do manejo do pasto ser diferente de uma cultura agrícola, né? Cultura agrícola você inocula todo ano ali, já é uma prática comum. Existe uma modalidade, por exemplo, de inoculação diretamente no suco, com plantadeiras adaptadas já. Então, o jato vai direto no suco. Hoje, isso é bem comum já na agricultura. Em pasto, a gente precisa ainda evoluir em alguns sentidos de conhecimento, mas a tecnologia já está pronta aí. Mas nós, do meio acadêmico, né, podemos pensar sobre isso também. Inoculantes, por exemplo, micorrízicos, né, que seriam dependentes da planta viva, como a gente já discutiu um pouquinho, existe uma dificuldade na inoculação em pastos. Por ser um micro-organismo que não tem a locomoção, como uma bactéria, você pode pulverizar na área e ela vai para o solo e para o interior da planta, eu teria que aplicar diretamente no solo. Isso é feito já na cultura do milho, na cultura da soja, de maneira muito tranquila e cotidiana já. Porém, na pastagem isso precisa ser estudado. Uma pulverização meio que seja diluída, né, na cobertura de um pasto formado, não efetivamente chegaria à raiz da planta. O fungo é mais fixo no solo do que a bactéria. Então, esses detalhes da tecnologia para serem aplicados no pasto, né, eles merecem uma atençãozinha nossa da pesquisa aí e também da experiência do produtor, né, em estar aplicando essa tecnologia também. Professor, já que entrou no assunto de custo, tudo, tendo em vista, né, o preço que tá os insumos do adubo químico, né, seus dados eu achei bem legal, né, esses estudos com essas biotecnologias, né, que para as outras culturas já temos um avanço bem grande, né, por exemplo, de soja, a maioria dos plantios de soja, quase todos aí tem a inoculação, né, agora para pasto, 0,1%. Davi, temos um potencial grande assim para avançar, sabe, nessa área. A gente tem muita área degradada, uma área que, por exemplo, a gente viu nos estudos aí, 80 quilos de N, né, teriam o mesmo efeito ou um efeito menor do que uma área que teria aplicação basal de 40 quilos mais uma inoculação. E a inoculação é muito mais barata do que a aplicação de N. Se você comparar hoje o preço da ureia, nessa adubação basal de 40 quilos, daria em torno de 90 quilos de ureia, por hectare, isso é muito caro hoje, né? Para você despender isso, mais de R$500 por hectare. E um produto desse, e o rendimento que um produto desse tem. A gente viu algum exemplo lá, mas se vocês quiserem fazer a continha, dá para fazer, realmente fazer e ver esse comparativo que realmente vale a pena. Só que a tecnologia ela tem que ser aplicada de maneira correta, né? Fazendo um manejo básico, fazendo uma lição de casa bem feita, para você ter realmente um efeito positivo. Não adianta o produtor que não forragem, por exemplo, queria aplicar uma bactéria na área que vai desenvolver maior sistema radicular e produção de parte aérea e ele continuar não colhendo bem aquela área. Então tem que estar ajustado o manejo, tem que estar ajustado o que está ao alcance do produtor antes dele abrir mão de uma tecnologia dessa. Ela não tem que sempre deixar claro isso. Ela não é milagrosa, vamos ter cuidado para não queimar tecnologias, né, achando que ela vai resolver os problemas sem resolver o básico ali. É como aquela escala de intensificação do pasto. Tem que começar ali no manejo, né, na parte de correção do solo, na parte de adubação base, manejo, carga animal, tudo isso, para você investir lá na frente, por exemplo, uma irrigação, para você lá na frente investir em doses pesadas de nitrogênio, por exemplo. Então, tudo tem que ser uma escala, né, de aplicação de tecnologia. Sim, mostrou lá, né, o uso dele em lugar que não foi feita calagem, que não fez adubação dos outros nutrientes, praticamente foi ineficiente no uso, né? Não teve em relação ao custo, né, igual a gente fez essa conta aí, né, da quantidade de ureia, mais de R$500, e em relação ao custo desses produtos, e também de achar eles para comprar, né, que eu mesmo nunca vi ninguém a campo usar, o pessoal nem a campo custa jogar ureia, imagina chegar lá e falar, vamos jogar umas bactérias aí, que vai fixar nitrogênio, tudo, vai economizar com
com a ureia? E como é que tá? Como é que é a facilidade de achar esses produtos? Então, assim, existem empresas, né, privadas, né, fazendo o processo de comercialização. Inclusive, essas empresas têm parcerias aí de décadas com a Embrapa, por exemplo, né, e usam essa ligação também como uma forma de credibilidade do produto delas, né? Se você buscar na internet, você vai encontrar, existem empresas já consolidadas, a Biotrop, para dar um exemplo aqui, né? Um produto comercial recomendado para pastagens, uma tecnologia também interessante, que é bastante legal da gente sempre falar, que na pulverização aérea, por exemplo, as bactérias, se você aplicar muito forte, você pode até matar várias células ali. Então, junto com o produto deles, que é uma co-inoculação de azospirilo com pseudomonas, tem um aditivo que protege ela contra os raios UV. Então, existe muita tecnologia em alguns produtos responsáveis e vão ser lançados vários produtos aí. Então, você consegue encontrar, existem lojas, não, lógico, depende da sua região. A região onde tem a agricultura mais forte é mais comum, né, o produtor abrir mão de biológicos. Você usar, por exemplo, numa área de alta produção aí de soja, você usar 5 biológicos numa casa de pulverização é comum já. Né? Então, o pessoal faz esse processo já de maneira natural, tem disponível, lógico, nesses mercados de maneira mais fácil. Né? Para pastagens, realmente, unidades de teste, as universidades estão testando esses produtos. Por exemplo, o Risofagos que a gente testou, é um fungo que não é recomendado ainda para pastagens. Ele é recomendado para milho e para soja. Né? Ele é liberado pelo Ministério da Agricultura. Então, é necessário pesquisa das culturas também para a empresa liberar esse produto também. Então, muitas vezes a gente pega o produto, antecipa a indústria até que começa a testar ele para ver se seria interessante em pastagens. Mas hoje você encontra na internet, se na sua região não tiver, você consegue encontrar. Variações de preço, lógico que a disponibilidade da região, a localidade, né? Você pode ter um pouquinho de dificuldade de encontrar um produto e outro, mas produtos, por exemplo, vou dar um exemplo para você, a base de azospirillum são bem mais comuns. Várias empresas trabalham com essas cepas de azospirillum. Sempre notar a questão das cepas, né? As cepas são as estirpes, né? Existem duas aí que desde 2011 são testadas e constituíram o primeiro inoculante recomendado no Brasil, né? Para pastagem, o Azototal. Então, essas duas cepas, a BB5 e a BB6, que também foram usadas no trabalho, elas já são altamente comprovadas e eficientes para pastagem também. Então, sempre olhar um produto certinho, as recomendações, as especificações. Mas hoje você encontra, é variável o produto, viu, Davi? Então, se você olhar na internet, você vai achar produto com preço diferente, 150, 200 reais, dependendo do volume, da embalagem, entendeu? Mas, comparativamente, você vai ver que se confirmar, lógico, todo o processo básico que você fez na sua propriedade e você aplicar um produto para ter um ganho extra, né, como um ajuste fino, como o professor Manuel falou, vale a pena o rendimento, sem dúvida nenhuma, quando comparado com o preço da ureia hoje, por exemplo, né? Não substitui completamente com a soja. A soja hoje você não aplica ureia na soja. Isso aí é uma economia, né, de muitos milhões no Brasil, ao fato de não aplicar, mas a eficiência da fixação na gramínea ela é menor, mas a redução já ajudaria bastante para a gente não manter nossos pastos degradados, né? Então seria uma ferramenta interessantíssima e com muito potencial. Bom, dando prosseguimento às perguntas, né? A Débora pergunta: o uso dessas bactérias pode reduzir no momento da preparação do solo o uso de nitrogênio? Seria mais aí na parte de implantação, não é, Débora? Obrigado pela pergunta, acho que seria isso. Enfim, em áreas novas, né, você faria a inoculação na semente, né, até mais prático fazer, né, o rendimento do produto por semente, ele é bem maior, né, por exemplo, tem empresas que recomendam aí 100 ml, né, para cada 5 quilos, você pensar que dependendo da pureza da semente, você vai usar ali em torno de 5 a 8 quilos, né, por hectare, já tem maquinário que distribui essa quantidade de semente por hectare, né, maquinários mais modernos. Aí você teria que verificar realmente essa necessidade de aplicação do N. O que é recomendado hoje seria, em cobertura, com a planta chegasse aí em torno de 60% da cobertura da área, você fazer uma aplicação do nitrogênio, que ela já estaria ali desenvolvida no início. As pesquisas que se basearam nesse processo de utilização do N basal foram feitas no plantio, a inoculação desse nitrogênio. Aí foi feito um plantio junto com a semente, né? E os testes testaram ali 30 dias após, né, a emergência, uma segunda dose, por exemplo,
do nitrogênio, e nesse caso aí a bactéria substituiu o efeito, né, ou teve o mesmo rendimento que uma segunda dose em cobertura. A efetividade da aplicação no plantio ou nos dias que se seguem, aí tem que realmente verificar. Talvez até o professor Manuel saiba responder melhor essa efetividade da aplicação no plantio, ou 15 dias, 30 dias depois, né? A efetividade de aproveitamento do nutriente aí pela planta. Porque as pesquisas se basearam no plantio, né? Basal. É isso aí que você falou mesmo, Edson. Acho que pensando em nitrogênio, na recomendação é fazer a aplicação só depois que o solo está com uma boa cobertura pelo capim, né? Para que você já tenha bastante raiz para absorver o nitrogênio, porque é um nutriente móvel no solo. Se você aplicar antes, né, sem raiz, em quantidade suficiente, você tem a possibilidade de perder muito desse nutriente. Então a gente espera. Eu não sei nada assim a esse respeito, tentando antecipar essa dose de nitrogênio junto com inoculantes, teria algum benefício? Então, onde eu saiba é isso mesmo. O básico é esperar o capim cobrir bem o solo para fazer a primeira aplicação de nitrogênio. Uma dúvida também que pode surgir seria o momento da inoculação ou da reinoculação. A gente pensa assim que a planta, ela no momento, por exemplo, de rebrota, é um momento que ela precisa bastante ali. Se eu puder inocular no momento e no dia que a planta foi cortada, foi pastejada, né, para os animais saírem da área, seria interessante ter já prontamente disponível essa população de micro-organismos ali para a raiz. Bom, próxima, Clarice pergunta se teria intervalo do uso das bactérias tanto no solo quanto via foliar. Então, é uma pergunta interessante, Clarice. Acho que a pesquisa precisa avançar nessa reposição também. Na soja, para você ter ideia, cada safra exige a reinoculação. Mesmo produtores que trabalham já há 10 anos aí com a inoculação, e imaginar que existe uma população de bactérias no solo, você tem que fazer essa reinoculação para efetivamente funcionar esse processo ali de contato direto com a semente. Em pasto ainda não se existe pesquisa sobre isso. No mínimo, seria uma reinoculação manual para você ter os benefícios, né? Lembrando que pasto é uma cultura perene, ele vai passar um período seco todo aí, dependendo da região, para ele crescer de novo após a seca. Inclusive, uma das linhas teóricas para essa recuperação seria esse processo de reidratação, dependendo, né, dos micro-organismos, da relação que ele tem com a planta, ela pode até ajudar ela a rebrotar mais rápido, mas isso precisa também ser testado. Então, não existe uma recomendação certa ainda. Quantas doses a reinoculação tem que ser feita? O último Jackson, que a gente viu, que eu mostrei algumas imagens, ele está testando a inoculação nas 4 estações do ano, né? Vai fazer uma avaliação sobre isso também. Então, é interessante ainda a gente avançar na pesquisa nesse sentido. Ainda não existe uma recomendação técnica para isso. Aí, legal, Thiago aí. Bacana, Thiago. Thiago falando aqui que a gente separou um material, né? Lá da parte da tese que já foi aprovada aí para ser discutido em alguns congressos já, bem interessante. É o que a gente está fazendo aqui hoje, a difusão de conhecimento é importantíssimo. O tema é muito amplo, a gente tentou abordar o máximo geral aqui do tema, mas é muito amplo. O ecossistema pastagem por si só ele já é muito complexo. Quando você entra nessa complexidade para baixo do solo, aí complica um pouquinho mais. Vão difundindo conhecimento que a gente melhora essa percepção. Obrigado, professor Ulisses. Acho que o desenvolvimento de tecnologia que o professor Ulisses já mostrou aí com as espécies mostra a dificuldade que se né, de produzir e liberar o material através de pesquisas de anos a fio aí, né? E micro-organismos também seguem nessa mesma linha, né? Tecnologia para o produtor demora muito tempo para chegar, a gente tem que valorizar e tem que aplicá-la da forma correta, né? Para ela ter os resultados realmente esperados e potencializados. O áudio do Davi, eu acho que está desligado. Não sei se ele está falando, tem uma legenda aqui. Eu estava falando. Estava desligado. Bom, o Bernardo pergunta aqui, né? Então, para nós do semiárido, o melhor momento para aplicação, visando a rápida rebrota, e a melhor formação do dossel seria nas primeiras chuvas?
Obrigado, Bernardo, pelo comentário. O Bernardo é um produtor de Janaúba, já conheço ele pela internet, já discutimos bastante lá no nosso perfil, trocamos ideias, bem adepto aí à adoção de tecnologias, né? Parabéns ao Bernardo aí por essa característica dele. Bom, Bernardo, eu acho que na condição nossa semiárida, por serem concentradas as chuvas, né, em pouco período de tempo, ou também no cerrado de uma maneira geral, a melhor efetividade, né, de uso do produto em passagem já formada seria no início da chuva, sim, para a planta realmente ter condições de multiplicar e fornecer exudados para esses micro-organismos crescerem no seu sistema radicular, aumentarem o seu sistema radicular, aumentando também a área de abrangência dele. Então, daria um tempo para ter umidade no solo para multiplicação dessa colônia ali no solo. Então, se você aplicar mais para o final, perderia um pouco desse benefício que as águas todas poderiam proporcionar ao produto. É uma característica também interessante falar sobre isso, porque o professor Manuel trabalha, né, com forrageiras na entre safra ali, na época da seca, e alguns manejos de adubação podem influenciar diretamente, né, num pasto diferido no meio do ano, mas precisa se estudar se as bactérias, por exemplo, né, poderiam auxiliar nesse momento de aplicação nessa entrada ali do diferimento, do período de diferimento, na qualidade ou na produção, na resistência à dessecação. Então, seria ainda alguns aspectos que a gente poderia testar, né? Tem um mundo, né, Edson, de possíveis linhas de pesquisa para tentar responder as várias questões aí que estão em aberto, né? Então, realmente, essa é um tema de pesquisa muito amplo, novo, né, importante, com potencial bastante interessante de possíveis benefícios, resultados positivos, mas que ainda faltam, né, dados, né, para a gente poder afirmar com segurança, que a coisa funciona para várias situações, com vários contextos de manejo de pastagem. Então tem todo, acho que, um trabalho para a pesquisa correr atrás, né, e gerar essa informação para tentar orientar aí futuramente o uso dessas tecnologias aí por parte do pecuarista. Mas o caminho tem que ser assim mesmo, tem que começar, né? Tem que começar, tem que começar a falar, discutir. Isso, e agora sim, mais gente escuta, né, se interessa, começa a pesquisar também, aí vai crescendo o corpo de informações, né, sobre a tecnologia. Mas é muito, muito, muito vasto aí mesmo a área de estudo, né? E a tendência é que surjam micro-organismos com outras características de disponibilização de outros nutrientes, de interações de maneira diferente com a planta, afetando a sua fisiologia. Então, existe um caminho e um universo aí muito grande. E quando a gente puxa para o nosso lado de pastagens, aí é mais novidade ainda, né? Então, na agricultura, aplicação já mais consolidada disso. Eu acho interessante essa linha nas universidades de estudo para capim, para pastagem, porque geralmente a tecnologia demora um pouco a chegar na pastagem. Então, a gente já está num momento aí de elevação de uso de biotecnologia, vamos testar isso na pastagem, o que isso poderia ser, beneficiar o nosso caso, né, na nossa linha já, devido à importância aí que as pastagens têm, por exemplo, aqui no Brasil, na extensão territorial, e a base da alimentação do rebanho nosso. Bom, o Lucas pergunta, né? Na simbiose do azospirilo com gramíneas, é encontrada produção e controle de água junto à planta? É legal você falar isso. A parte de produção de fito-hormônios e a influência de micro-organismos é muito interessante. Tem algumas bactérias, por exemplo, que fazem a degradação de um precursor do etileno, citando um outro fito-hormônio aí também importante. O etileno, em altas concentrações, na condição de seca, por exemplo, ele está ligado diretamente à senescência foliar, à abscisão de folhas, e tem bactérias que produzem, pseudomonas, produzem alguns bacilos, eles degradam esse precursor, diminuindo o nível de etileno na planta, fazendo com que ela tolere mais a seca. O ácido abscísico é um fito-hormônio que está ligado diretamente ao fechamento estomático, ele é o principal sinalizador. Quando a planta entra num processo de estresse, o ácido abscísico ele aumenta a concentração dele nas raízes e manda um flash ali para a planta fechar os seus estômatos para evitar a perda de água e manter os níveis hídricos, né, para ela não sofrer tanto com o estresse. Então, é o primeiro sinalizador. O que se tem visto, né, é micro-organismos, por exemplo, o azospirilo, eu pude até comprovar isso em parte dos meus resultados, é que acontece que o azospirilo induz a uma regulação osmótica da planta.
que seria a regulação osmótica? A planta, quando está numa condição de estresse hídrico, ela tende a perder água da célula, porque o gradiente hídrico dela muda. Geralmente, o gradiente tensão que faz a água ser absorvida do solo, ela é menor em cima e o gradiente vai aumentando. Então, quando seca o solo, esse gradiente se desvincula. Então, a planta, para regular, ela perde água ali. Quando você faz a inoculação com alguns micro-organismos, o azospirilo faz isso também, foi comprovado, ele faz a produção e a indução de substâncias osmorregulativas. Então, a gente vai falar um exemplo de uma, que é a prolina. A prolina é um aminoácido que se acumula na célula. Quando ela se acumula na célula, ela faz uma regulação osmótica na célula, evitando que a célula perca água para o meio ambiente, para o ambiente, né, em forma de transpiração. O fato de eu reter mais água naquela célula faz com que a planta equilibre os seus níveis de ácido abscísico ali. Então, um efeito indireto, sim. Algum estudo que indique que ela tem o ácido abscísico junto da planta, eu não vi. Mas indiretamente, sim. Aquela manutenção do potencial hídrico, do conteúdo relativo de água na planta, a inoculação do azospirilo, já é comprovado, ela tem esse efeito de mitigação do estresse. Inclusive, indução de algumas enzimas chamadas antioxidantes. Quando a planta está num momento de estresse, né, que o ácido abscísico está junto nessa sinalização, ela libera, então, espécies reativas de oxigênio que abalam as membranas das células, causando até morte da célula. Então, o azospirilo induz, nesse caso, substâncias que sejam antioxidantes, que combatem diretamente ascorbato e uma série de outras substâncias que ajudam a planta a não sofrer dano na sua constituição celular. Isso aí influencia diretamente no efeito negativo do ácido abscísico. Então, o azospirilo não serve só para fixação biológica e produção de fito-hormônio. Essas bactérias são muito versáteis. Depende, lógico, da estirpe, da espécie, mas uma verificação diretamente no controle de ácido abscísico, eu não lembro de ter visto. Bom, o Ian afirma: tem produtores na Colômbia que estão fazendo uso dessas inoculações, né, em pastagem, com foco em ativar a biologia do solo, com resultados bem interessantes. Legal, Ian. Eu acredito que é um caminho sem volta, biológicos. Não sei se a implementação desses produtos biológicos diretamente em pastagem vai seguir uma tendência, só o tempo vai dizer, e a pesquisa também ajudando o produtor a compreender melhor, né, esses mecanismos, né? Mas a tendência é essa, vai ser um caminho sem volta. Na agricultura de alto rendimento e alta produtividade vai ser bem comum esse uso. Eu assisti uma palestra esse dia, achei bastante interessante o que o pesquisador falou. Muitas vezes não tem um resultado direto do produto inoculado e não inoculado, mas você vai avaliar esse solo ao longo dos anos, você vai ver que a biologia desse solo melhorou bastante. E a biologia do solo, a junção, matéria orgânica, tudo isso aí vai influenciar na fertilidade basal dessa área. Os tetos de produtividade alcançados hoje na agricultura convencional, com o uso de insumos pesados, insumos químicos, né, ele tende a se estagnar, né? Então, com o uso de biológicos, você vê uma possibilidade de aumento, né? O plantio direto mostra isso para a gente, né, com seus resultados impressionantes, a fixação biológica. Então, é um caminho aí para a gente explorar muito grande. E o Brasil é vanguarda nessa área para o mundo, né? O Brasil, a nossa tecnologia é um sucesso no mundo inteiro, então, pessoal, realmente na soja, isso aí é um exemplo clássico, e os outros países também vão desenvolver isso ao longo do tempo. Então, vai ser bem comum esse caminho. Obrigado, Clarice. Pude contribuir. Obrigado, Bernardo. Que legal, né, essa informação aí, né? Que bacana, eu não tinha visto ainda. Realmente, esse campo, né, de biológicos, né, essa interação entre os micro-organismos ali é impressionante. Sempre a gente vê alguma novidade, alguma possibilidade. Não precisa nada, não, né? É só para ir junto com o mas nunca tinha ouvido falar com probióticos do rumen. Acredito que as perguntas já tenham acabado.
bem interessante, o pessoal hoje estava bem engajado. Que bom. É assim, né? Quando a palestra é boa, o pessoal interage. Que bom. O tema foi muito extenso, né? A gente tentou compactar o assunto, mas são poucos dados que deu para mostrar, então, mas acho que deu para dar uma base, né? Assim, uma visão geral do que seriam as potencialidades, né? Com Não, certeza. foi muito boa, Edson, sua palestra, seus esclarecimentos agora na resposta às questões, né? É uma pena e ao mesmo tempo é bom, né? Porque a gente tem muitas questões em aberto ainda, não tem respostas, Sim, né? sim. Mas E não porque você não sabe ou não apresentou, porque realmente tem tudo para ser pesquisado, muita coisa para ser pesquisada ainda para a gente obter essas informações. Então tem todo eu um como, trabalho a ser entusi... feito. eu, como entusiasta aí da pesquisa, gosto muito da área de pesquisa, então essas coisas realmente chamam muita atenção, essas lacunas, inclusive aqueles modelos conceituais, né? Eu, como professor também, eu gosto de ver esquemas, gosto de ver ilustrações que fazem compreender melhor o universo das informações e pensar em novas possibilidades de pesquisa, de aplicação, e isso fica aí de uma condição interessante para os alunos também, né, que porventura venham a ver e bater um papo com a gente sobre isso, né, ou com outros pesquisadores no Brasil. Existem vários grupos que estão pesquisando inoculantes em pastais. A gente viu lá que em 2016, né, o primeiro inoculante comercial é muito recente. É necessário aí a gente estudar mais mesmo para incorporar os dados, né, as recomendações. É verdade. Bom, acho que então, né? Tem mais perguntas, Adalit? Acho que Não, não, né? professor, encerramos. Encerramos. Pode já encerrar com chave de ouro aí, né? Mais uma vez agradecer a todo mundo que participou, que acompanhou aqui as palestras. Agradeço aí o Edson, em nome também do Dr. Ulisses também, né? Que foram os palestrantes que se disporam, né? A dar um pouquinho do seu tempo, né? Passar um pouquinho dos seus conhecimentos para a gente, né? E a gente então encerra por aqui. Agradecer a Dalit e a Davi também por terem feito a logística, né? De como fazer isso aqui acontecer pela internet. Foi tudo graças a eles aí que isso foi possível. Eu que É isso, agradeço, né? professor, a oportunidade, viu, de Não, conversar que sobre esse isso. tema. E eu acho interessante a gente tentar difundir mais, né, novidades assim. É bacana a gente discutir, trazer esse interesse para os alunos. Então, obrigado mesmo pela oportunidade de a gente divulgar também nossos resultados. Muitas vezes ficam parados na universidade, né, vão para alguma revista internacional e não são devidamente difundidas, né. Sim, Obrigado pela não, oportunidade. eu que participei da defesa de tese do Edson, né? Eu falei assim, é uma informação muito valiosa para ficar presa na defesa, né? Vamos tentar espalhar isso aí, né? Então, acho que esse é um dos motivos de você estar aqui, porque realmente tem informações boas para trazer para a gente. Parabéns. Não sei se a Dália e o Davi querem fazer mais algum comunicado final, mas de minha parte é isso. Só relembrando para o pessoal que quiser o e-book, que o link está ali na descrição do vídeo. É só entrar e responder, e aí a gente vai enviar o e-book para vocês. Então é isso E é aí. isso. Obrigado pelo presente de todos. Então tá bom, gente. Um abraço a Obrigada. todos, boa noite e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço.